Boa tarde para todos, ou bom dia, gravando aqui nesta tarde friorenta de sábado. Vamos encerrar este capítulo 4, falando sobre as cargas distribuídas, tá certo? Lembrando que esta aula é a aula do dia 25 de agosto, que é a aula que vai ter o exercício E2, tá? Aquela aula anterior, do momento 3D, é a aula do dia 22, tá? Infelizmente, no plano de aula elas estão trocadas, né? Mas dá para perceber pelas listas, né, que a ordem certa é do momento 3D, que é a lista 5, e esta, que é das forças distribuídas, é a lista 6, tá certo? Bom, vamos falar então sobre forças distribuídas, tá? Na verdade, pessoal, quase todas as forças são distribuídas, tá certo? Muito difícil você ter uma força atuando num sistema que é um pontinho, aquela flechinha que é um pontinho que cai assim, né? Mesmo porque ela poderia furar todo o sistema, né? As forças não são assim uma flechinha pontudinha que atua no negócio. Geralmente elas são distribuídas, né? Elas são espalhadas. Então, na verdade, as forças são... Isso aqui é um exemplo, né, de forças distribuídas. A força é distribuída por uma área e que comprime, né? Essa força vertical de compressão é chamada de compressão, né? E a componente tangencial é chamada de cisalhamento, né? Não é mostrado aqui, mas vocês vão aprender depois em Resmate. Essa força de compressão a gente chama de P de pressão, né? E para nós, nós não vamos complicar muito aqui, e nós não vamos admitir dependência no eixo Y aqui. Isso aqui é o eixo Y, tá? Para nós, o eixo Y sempre vai ser força constante, tá? E aqui no eixo X, sim, você pode ter variação, né? E geralmente numa laje, né? O Y é a profundidade, né? Não varia. E o X, que é a que você vê assim de frente numa laje, são as cargas, né? Tem o peso próprio da laje, que é uma força constante. Depois tem as estruturas que vão em cima da laje, que você tem que ver como é que elas estão distribuídas, tá certo? Mas nós vamos supor então que essa distribuição, né, de pressão aqui, Pxy, só depende de x. O que você pode fazer? Você integra então em y, fecha, né, multiplicando essa distribuição pela largura, que no caso aqui seria a largura A, né? A sobre 2 mais A sobre 2 dá A, tá certo? Multiplica então essa pressão por A e você vai ter então o carregamento, tá? O carregamento, a gente usa a letra W, W de X, tá? Nós estamos vindo uma vista assim, né? De frente aqui do lado, né? De frente aqui no eixo X, tá certo? Olhando aqui para o eixo X, eu tenho uma profundidade que é constante, que eu já multipliquei pelo P para achar o W. Então, W é P vezes a largura aqui, tá? Esse W de X é um carregamento que depende de X, então são forças por metro. Então, a unidade aqui é newtons por metro, tá? Ou libras por pé, ou quilonewtons por centímetro, o que seja, tá certo? E aqui, a minha objetivo aqui é o seguinte, são duas coisas. Primeiro, na prática, eu preciso achar as reações desses apoios, tá? Quanto que esses apoios estão suportando de força? Para fazer isso, eu preciso reduzir tudo isso aqui a uma única força, tá? Tem que achar a área embaixo dessa curva, que é chamada de integral, tá certo? E aí eu vou ter apenas uma força no final, tá certo? Representando todo esse sistema, tá certo? E aí, com esta força única, eu consigo achar as reações de apoio facilmente, tá? Isso é a primeira etapa. Numa segunda etapa, você volta para trás para analisar a distribuição de carga e calcular as forças internas aqui. Isso aqui você vai aprender em Resmate, tá? Não é agora. Nosso objetivo aqui agora é você pegar esse sistema aqui, reduzir a uma única força
e achar a posição dessa força. A posição é importante porque ela gera, esse braço aqui gera momento, tá certo? Então o objetivo dessa aula é você trocar uma distribuição de forças por uma única força na posição correta, chamada de centroide, tá? Qual é o modo de fazer isso? O modo de fazer isso correto é através do cálculo, tá? Então, a força resultante é esta área aqui, tá? E a área abaixo da curva é chamada de integral, tá? É a área embaixo da curva. Nós não vamos fazer isso aqui. Quer dizer, você até pode fazer, se você tiver um computador, um celular, né? Você pode usar uns sites aí que tem cálculo, você pode fazer. Eu vou até mostrar no final um site, tá? Mas a ideia que você aprender aqui nesse primeiro momento é que você entenda que essa área abaixo da curva, você pode achar ela se for uma figura simples. Por exemplo, se aqui fosse uma reta, seria um trapézio. A área do trapézio dá para achar, tá certo? E na verdade, numa prova, mais para frente, aí outras matérias, você não vai ter tempo de você ficar fazendo essas integrais. Você vai receber tabelas, onde essas integrais já estão feitas, essas tabelas, para fazer as provas, tá certo? Num projeto, você pode usar qualquer site de cálculo que você quiser e fazer a conta, por mais cabeluda que seja, os sites de cálculo resolvem, tá certo? Não tem pressa, você pode analisar a resposta, verificar se faz sentido. Numa prova, tem que ser rápido, então você usa tabelas. Aqui no caso, como primeira disciplina, né, vamos pegar só então as figuras geométricas mais simples, tá? Geométricas mais simples, que são retângulo, triângulo, trapézio, círculo, meio círculo, um quarto de círculo, setor circular. São coisas que têm uma fórmula pronta, tá? A posição dos, né? Esse aqui é o centroide da figura, né? O centroide da figura tem uma cota x e uma cota y. A cota y para a gente agora não interessa, porque como as forças são verticais, a cota y não causa abraço, então não é interessante por enquanto. Nós só estamos interessados por enquanto na cota x, que é a horizontal, tá? A localização então dessa força é essa mesma tipo de conta, só que tem um x aqui. É uma média ponderada pela área. Isso aqui é a área, tá certo? Que é essa área aqui. O que você faz? Para achar essa posição aqui, se for uma figura já conhecida, tem na tabela. Se for uma mistura de figuras, no final você faz uma média ponderada. Eu vou fazer um exercício desse tipo, tá bom? Então, por enquanto, a abordagem, essas contas aqui embaixo, é a abordagem correta. Nós não vamos usar isso, nós vamos fazer uma abordagem mais simples, porque é a matéria introdutória, tá certo? No final, o que você quer é ter uma força, a posição da força, tanto em x quanto em y, tá? Então isso aqui é chamada força resultante do sistema, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um depósito de marcenaria em que tem umas madeiras armazenadas aqui. Essa aqui é uma viga de metal presa aqui dentro. Aqui dentro, até onde começa a carga, é A. Nesse trecho não tem carga. E aqui é o carregamento. Ó, letra W. Carregamento, letra W. Só que é W0. Por quê? Porque quando é W0, porque não tem variação. Ó. O X vai andando e é sempre o mesmo. É uma constante. Isso aqui é um retângulo. Tá? É a figura mais simples de carregamento e também é o que mais ocorre na engenharia civil, né? No peso próprio das lajes. Tal. Muitos sistemas são simulados por esse carregamento constante. Tá? E dá um bom resultado. Esse carregamento tem comprimento B e altura W0. Quanto que é a força resultante? É essa área. A área do retângulo é lado base vezes altura, então BW0. E a posição? Aqui, ó, a posição é B sobre 2. Tá? Então aqui, ó, força resultante na posição B sobre 2 somado com esse A aqui na frente, que não tinha carga, né? A mais B sobre 2. Essa força resultante é B vezes W0, que é a área dessa figura, que é um retângulo, tá certo? Então,
Quais que são os centroides das áreas mais comuns? Então, por exemplo, o retângulo é a moleza, né? A área é base vezes altura. E o centroide é o ponto médio. Base sobre 2, altura sobre 2. Eu não vou mais mencionar a altura, porque para nós ela não vai ter importância. O que vai interessar é saber qual que é o x aqui, né, do centroide. Tá? Um triângulo retângulo, que é o caso mais comum que a gente também tem. Veja bem, a posição a área, nem coloquei aqui, porque você sabe, né? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Essa posição x aqui, quanto que é? É a base sobre 3. Tá? É 1/3 da base, veja bem, contado a partir do ângulo reto. Saindo do ângulo reto, 1/3 da base. Vou repetir. No triângulo retângulo, você sai do ângulo reto, parte do ângulo reto e anda 1/3 da base. Tá? 1/3 da base. Então daqui até o final são 2/3 da base. O h é h sobre 3, mas para nós não tem muita importância agora. Um quarto de círculo. Como é que faz? Um quarto de círculo, tanto faz em x e y, é 4 vezes o raio sobre 3π. Tá? Essa posição aqui, então esse braço aqui, ó, esse braço aqui é 4 vezes o raio sobre 3π. Tá? Contado também a partir do ângulo reto aqui do setor do quarto de círculo. Andando aqui em x, você vai andar, quanto que é essa distância? Você vai andar 4 raios sobre 3π. Tá? E se tiver uma parábola, essa tabela aqui é uma gigante, pessoal, porque você pode ter várias figuras diferentes. Eu coloquei só 4, tá? Geralmente nos livros você tem essa tabela. Essa parábola aqui, então, é uma parábola y igual a kx quadrado, sai do zero na origem. E aí, para um certo ponto que tem aqui comprimento b e a altura h, tá? Nesse caso, eu não sei a área de cor, acho que você também não sabe. Então, quanto que é a área da parábola? É base vezes altura sobre 3, tá? Ó, base vezes altura sobre 3. E quanto que é o x aqui, né? O x do centroide, que é o x barra, chamado de x barra, né? X médio, x barra. X do centroide é 3/4 da base. 3/4 da base. Então, parte aqui do zero, anda 3/4 da base. 3/4 da base, você chega no centroide. O h é 3/10 da altura, isso eu não vou usar por enquanto, tá? Então, veja bem aqui, 3/4 da base, tá bom? Vamos aplicar então nesse problema aqui, ó. Eu tenho aqui uma distribuição de cargas, tem que reduzir a uma única carga, na posição correta, tá? E aqui, ó, é uma parábola, tá? 60x². Ora, sai do zero, se é 60x², e vai até 2, né? Vai até 2. 2 ao quadrado, 4, 60 vezes 4, 240, que é o ponto final aqui, é 240, tá? Aqui tem uns negocinhos que é para você fazer pela integral, mas isso não vem ao caso agora aqui. Nós vamos fazer pela tabela. Então, vamos lembrar. Quem que é a força equivalente aqui? Equivalente a essa área? É a área, né? Essa área é a força equivalente. E se você olhar a tabela atrás lá, essa área embaixo da parábola é base vezes altura sobre 3, tá? Então, a base é 2, a altura 240 sobre 3. Então, a área que é a força é base vezes altura sobre 3. Então, 1/3 de 240 é 80 vezes 2, 160. 160 newtons é a força resultante dessa distribuição. Onde vou colocá-la? Onde? Onde, né? Partindo do zero, 3/4 da base. Partindo do zero, 3/4 da base. Ó, partindo do zero, 3/4 da base. A base é 2, 3/4 de 2 é 1,5 m. Então, resposta. Essa distribuição de forças é equivalente a essa única força, de 160 newtons, na posição 1,5 metros. Então, esse sistema e esse são equivalentes, tá? Beleza?
Eu uso essa força, então, agora para calcular as reações de apoio, né, que vai ser o capítulo 5. Depois, lá em resmate, com as reações de apoio, você volta para cá para achar as forças internas aqui na barra. Tá? Mas isso é outra disciplina. Essa aqui agora. Essa aqui, esse exercício, é uma distribuição de 2 dimensões. Tá? É a pressão, né? O P de XY. Mas repara que só depende de X. O P só varia com X. Tá? Aqui, em Y, ele é sempre o mesmo. Tá? Sempre constante. E vale 0,2. Tá? Então, como é que eu acho o carregamento, o W? O W é sempre a pressão vezes a largura em Y, que não pode depender de Y, tá? Se depender de Y, quer dizer, se isso aqui fosse torto, aqui, inclinado, aí não dá para fazer aqui no primeiro semestre, tá? Tem que ser mais para frente. Então, aqui em Y é constante. Então, W seria o peso, a pressão, perdão, vezes a largura, tá? Então, W é a pressão vezes a largura, que é a largura constante. Então, a pressão é 800x, ela é igual a 0,2, então vai dar 160x, que é o carregamento, newtons por metro. Tá? O carregamento é sempre newtons por metro. Então, ou seja, cheguei isso aqui, integrei aqui, né? Integrei a largura, ficou uma figura plana, que é um triângulo. Tá aqui, ó. Tá certo? Triângulo. Tá? Então, vamos lá. Se é 160x, quanto que seria aqui no final a altura? Se aqui é 9, 160 vezes 9 vai dar 1440. E aqui é a altura. Bom, então eu tenho a base e tenho a altura. Acabou o exercício, pessoal. Só aplicar a tabela. Se você olhar a tabelinha lá no slide anterior, quanto que é a força resultante disso? É a área. Quanto que é a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Base vezes a altura sobre 2. Está aqui, ó. 6.480 newtons. Tá? E quanto que é... Onde que é o centroide? O centroide do triângulo é onde? Retângulo. É 1/3 da base. Ah, 1/3 de 9 é 3, então é aqui. Não! Vou lembrar de novo. 1/3 da base medido a partir do ângulo reto. Medido a partir do ângulo reto. O ângulo reto está aqui. É 1/3 a partir daqui. Então, daqui eu ando 3 metros, aqui é o centroide. Então, daqui para cá tem 6 metros, tá certo? Então, medidos a partir do ângulo reto. Então, no final, o que eu tenho? Então, esse sistema é equivalente a esse, que é equivalente a esse. Uma única força de 6.480 newtons, ou 6,48 kN, na posição C aqui, que é 6 metros da origem, ou 3 metros aqui do ângulo reto. Tá certo? Tá claro esse exemplo, pessoal? Não vá se confundir no triângulo, tá certo? Bom, e esse exemplo aqui agora? Agora parece que complicou. Não, porque isso é um trapézio, não é isso? A área do trapézio você sabe? Eu sei. E o centroide do trapézio? Eu não sei. Ixi, o que eu faço então aqui agora? Qual que é o truque? O truque é você dividir isso aí em duas figuras. Tá? Calcula duas áreas e 2 centroides. Depois você soma as áreas e os centroides você faz média ponderada. Tá? Ou seja, nós vamos dividir aqui em 2 áreas. Vou passar uma reta aqui. Vou fazer um triângulo. Centroide F1. Força F1, que é essa área, com a posição do centroide X1. Aí vai ter aqui o retângulo embaixo, que a área vai ser F2, posição do centroide X2. Tá certo? E é triângulo e retângulo, é muito fácil, né, pessoal? Como é que fica então? Triângulo, base 9 vezes a altura, 50 sobre 2. Dá quanto? 225. E o retângulo? Base vezes a altura, 9 vezes 50, 450. Tá bom. Então, quanto que é a força resultante? Só somar essas duas. Agora, as posições. Quem que é o X1? É 1/3 da base a partir do ângulo reto. Opa, tá aqui facinho já, né?
1 terço da base, 1 terço de 9 é 3, então x1 é 3. E quanto que é x2? x2 é metade da distância aqui, porque isso aqui é um retângulo, ponto médio, é 4,5. Então x1 é 3, x2 é 4,5. Beleza? E agora, quem é a força resultante? Quem é a área total, que é a área do trapézio? É a soma das duas, né? 225 mais 450, 675. Tá? E qual vai ser a posição aqui? A posição aqui você faz a média ponderada desses dois, né? Essa medida tem peso 225, essa outra aqui tem peso 450, e divide pela soma dos pesos, que é 675, tá certo? Então fica assim, ó, x1 F1, x2 F2 pela soma dos pesos, que é F1 mais F2, média ponderada, tá? Então, o x1, 3, tem a força 225, e o x2, que é 4,5, a força é 450. E a soma das forças é 675. Fazendo a conta vai dar 4 pés, tá certo? Então, o sistema vai ser equivalente a S, vai ser uma força só, de 675 libras, na posição X, 4 pés. Esse aqui é a posição da força equivalente, tá certo? Eu queria só dizer uma coisa. Primeiro, que na aula, no exercício E2, vai cair um desses aí de fazer achar a área, essas coisas, a posição do centroide, tá certo? E eu quero aqui agora só fazer uma dica, né? Vamos no site, o site que faz o cálculo, né? Chama Wolfram Alpha. Wolfram Alpha. A-L-P-H-A, acho. Tá certo? Ó, Wolfram Alpha. Computational Intelligence. Tá certo? Então você clica lá. E aqui tem vários exemplos do que ele faz, tá certo? Muita coisa, é muita coisa, tá? Vamos clicar aqui, cálculos, tá? Cálculos, tá aqui. Bom, aí tem aqui integrais, derivadas, tá certo? E aqui tem a integral definida, que é aquela do exercício. Eu vou clicar aqui, tá? Então eu vou, ó, integrate, eu vou integrar. Como é que era aquela função do exercício 1 lá? Era 60x quadrado, 60x quadrado, tá? De quanto a quanto? De 0 a 2, não é isso? De 0 a 2. Quanto que deu, você lembra? Deu, acho que 160, não foi? Então, vamos apertar aqui, Enter. Aqui, ó. Integral de 60x quadrado de 0 a 2 dá 160, tá certo? E aqui está até o gráfico da função. Aqui tem a primitiva da função, que é quando você não tem esses limites, tá certo? E tem várias coisas aqui embaixo que não vem ao caso. Mas aqui você faz muita coisa nesse site, derivada, integral. Então, uma dica para você, se você tiver com dúvida se você fez certo algum exercício, tem essa resposta aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Essa aula foi mais curtinha porque eu cortei umas coisas aí que só tem sentido fazer se eu estivesse presente na sala com vocês, né? Então, para o exercício E2 vai ser baseado nessa aulinha de hoje, tá bom? Então vamos ficando por aqui e então até logo.